Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos começando mais um programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus, e é um privilégio poder estar aqui com você. No dia de hoje nós falaremos um pouco sobre surpresa, falaremos um pouco sobre fé. Se você quer entender um pouco mais acerca do que nós temos para falar no dia de hoje, fique aí e nós voltamos logo depois da vinheta. Já estamos de volta aqui no programa Adoração para nós abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos um pouco mais acerca da fé e acerca das surpresas que Deus tem reservado para aquele que crê. O título da mensagem de hoje, inclusive, é Deus surpreende quem crê. Um tema interessante e que nós vamos nos aprofundar no dia de hoje. Porém, antes de fazê-lo, antes de abrir a Bíblia, eu quero falar para você de um projeto especial que nós temos aqui. Eu quero apresentar para você uma revista. Eu tenho aqui a revista Sem Tabus. É uma revista Esperança, um estudo bíblico que você vai poder receber aí na sua casa e estudar de forma totalmente gratuita. Nós não cobramos absolutamente nada para fazer o envio dessa revista, porque você sabe, os Anjos da Esperança, eles estão aqui contribuindo para que essas revistas possam ser enviadas. E esse é um tema, eu diria que polêmico até, né? Aqui é uma revista que vai tratar sobre o assunto da sexualidade. Aqui na capa, por exemplo, eu tenho 3 temas que são abordados. O primeiro é o casamento, o segundo é a pornografia e depois ele vai falar um pouco sobre a sexualidade como um todo. São temas muito importantes, inclusive na vida cristã. Porque às vezes o cristão ele pode pensar, ou as pessoas podem pensar que o cristão não fala sobre a sexualidade, não estuda sobre a sexualidade, o que é uma grande mentira. Na verdade, a sexualidade ela foi feita por Deus, ela foi estabelecida por Deus para que nós pudéssemos desfrutar desse presente maravilhoso que foi dado por Deus, claro, dentro daqueles parâmetros que também foram estabelecidos por Ele. Assim que eu recomendo a você que você faça o pedido dessa revista para recebê-la aí na sua casa e então poder aprender cada vez mais sobre esse conteúdo, sobre esse tema importante. Para você fazer isso, para você fazer o seu pedido, você tem as informações aqui embaixo, no GC está passando para você o número de telefone da Escola Bíblica, o site onde você também pode entrar para fazer o pedido da sua revista e eu tenho certeza que ela vai ser de grande ajuda para você, vai ser de muito ensinamento, vai ser muito instrutiva para você e para sua família. E sabe, aqui fala sobre casamento, por exemplo, mas mesmo que você não seja casado, não seja casada, ainda assim tem temas que são para você e que em algum dia serão aplicados na sua vida. Então, peça a sua revista e eu garanto para você que ela vai ser de bênção para você, para a sua casa e para toda a sua família. Agora que você já tem as informações e você já sabe como pedir a sua revista, eu quero convidar então você a orar nesse momento para nós começarmos o estudo da mensagem de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, nós, Deus, aqui estamos de coração aberto para abrir a Tua Bíblia e pedir, Deus, então, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine acerca da fé e acerca daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós como Teus filhos. Ensina-nos, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje, ele gira em torno de João, capítulo 6. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, se você tem a sua Bíblia com você aí na sua casa, seja uma Bíblia física ou pelo seu celular. O importante é que você acompanhe o texto e, quem sabe, até depois dessa mensagem, você leia com um pouquinho mais de calma, para que você também possa ter ali a iluminação de Deus, para que Deus possa falar com você e, quem sabe, até falar mais coisas do que aquilo que nós vamos conversar aqui. Porque a Bíblia, diga-se de passagem, tem essa característica. A Bíblia ela nos ensina mais e mais a cada vez que nós a lemos, mesmo que seja o mesmo texto, se eu ler 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ela sempre vai me ensinar novas lições, novos aprendizados para a minha caminhada cristã e para o meu relacionamento com Jesus.
Então aqui em João capítulo 6, nós temos um milagre que é muito conhecido, né? Nós o conhecemos muito aqui na Bíblia, você também pode encontrar esse milagre lá em Mateus capítulo 14, esse milagre está ali entre os que nos evangelhos, certo? E aqui então nós vamos ficar com o texto de João 6. E eu leio nesse primeiro momento do versículo 1 até o versículo de número 9. Nós vamos ler ali então do versículo 1 até o versículo de número 9 para contextualizar a primeira lição de hoje. Começa assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui eu faço uma pausa rápida no versículo 2, porque é interessante notar que as pessoas seguiam a Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. As pessoas, o texto bíblico está dizendo que elas estavam admiradas com Jesus porque elas estavam querendo, quem sabe aqui, que a essas pessoas também se lhes fizessem algum milagre, alguma coisa muito sobrenatural. E aquilo atrai as pessoas. Muitas vezes hoje as pessoas elas buscam milagres para que elas possam então reconhecer a Deus, aceitar a Deus ou coisa parecida. Eles aqui não estavam buscando necessariamente a Jesus. Eles não estavam buscando necessariamente a mensagem, eles não estavam buscando necessariamente aquilo que Jesus tinha para ensinar e quem sabe até não estavam necessariamente buscando ser discípulos de Jesus. Eles estavam, de certa forma, interessados, eles eram de certa forma interesseiros aqui, porque eles queriam algo em troca. O texto diz então que eles estavam seguindo por conta dos sinais que eles haviam visto. E isso não é uma característica que nós devemos adotar. Fiz essa pausa para poder dar apenas essa pincelada. Não é algo que eu e você devemos buscar na pessoa de Jesus. Apenas aquilo que Ele pode fazer por mim. E hoje, na nossa cultura, no dia a dia, a forma como nós vivemos hoje, infelizmente, muitas pessoas buscam esse Deus. Um Deus que faz coisas, um Deus que opera milagres, um Deus que cuida de mim. É claro que tudo isso é verdade, não está errado buscar isso. Está errado buscar apenas isso. Talvez eu possa até reformular e melhorar um pouco a minha afirmação e dizer, não está errado desejar isso. Mas está errado você viver em base a isso. O certo é que nós possamos buscar a pessoa de Jesus. E claro, pedir a Ele que Ele possa realizar milagres em nossas vidas, isso não está nada de errado, como já comentei. Seguindo um pouco mais, agora o versículo de número 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Agora vamos para o versículo de número 6. Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para dizer, ou o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Aqui nós faremos uma pequena pausa nesse versículo de número 9, para analisar um pouco esse contexto. Especialmente o contexto que nós encontramos desde o versículo de número 5. E eu sei que eu já li o versículo, mas eu quero ler de novo do 5 ao 9, porque agora nós vamos nos centrar em uma lição específica. E vamos extrair daqui algumas informações muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Então, repito o versículo de número 5. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Aqui agora nós vamos nos centrar então na primeira lição da mensagem de hoje. O dia a dia, ele pode ofuscar a fé.
É importante que você entenda isso. O nosso dia a dia, a nossa caminhada, a forma como nós vivemos, pode ser que isso ofusque a nossa fé. Pode ser que isso tire o brilho, pode fazer com que nós não enxerguemos mais, com que nós não tenhamos mais fé. Sabe, nós estamos aqui falando de Jesus dialogando com os seus discípulos. Nós estamos falando de pessoas que não apenas viram os sinais que Jesus estava realizando naquele momento. Lembra que eu fiz uma pausa no versículo 2, quando eu disse que as pessoas seguiam a Jesus por causa dos sinais que ele realizava. Aquelas pessoas, aquela multidão, o texto se refere à multidão. Mas Jesus ele já caminhava com seus discípulos. Eles já viam outros milagres. Possivelmente aquela multidão, muitas pessoas daquela multidão, era a primeira vez que estava vendo a Jesus. Era a primeira vez que estava vendo os sinais que Jesus estava fazendo. Muitos deles talvez nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Até porque naquela época não existia televisão, não existia rádio, não existia internet, então a informação não se divulgava, não se propagava como ela se propaga hoje. É claro que sempre existiu o boca a boca. É claro que esse tipo de informação sempre viajou ali através das pessoas, mas nem todos tinham acesso. Então você tem um grupo de pessoas que estava maravilhado, que seguia Jesus por causa dos sinais. Mas agora eu quero me focar um pouco nos discípulos, nos apóstolos, aqueles que caminhavam com Jesus constantemente durante o ministério de Jesus. Aqueles que estavam vendo todos os sinais, talvez quase todos, ou enfim, mas que estavam presentes ali em quase tudo aquilo que Jesus fazia. E o dia a dia eles estavam na caminhada deles, mas aquilo, quem sabe, ofuscou a fé. É curioso que nós vemos ali, eu não lembro agora se é o versículo 5 ou 6, mas Jesus chega para Filipe e diz assim, e agora, o que a gente faz? Ele sabia do poder de Jesus, ele caminhava com Jesus. Jesus, naquele momento, pergunta para ele já sabendo o que faria. Nós temos um pouco mais à frente ali, então, no versículo, já nos últimos versículos dessa primeira parte, vem agora André, e ele traz ali alguns pães, alguns peixes, e diz assim, olha, tem isso aqui, mas o que isso é? Como que isso aqui vai dar? Como que isso aqui vai alcançar para tanta gente? A fé deles, de alguma forma, estava obscurecida, ofuscada. Eles talvez achassem, quem sabe, que Jesus ele tinha certos departamentos, certas áreas onde ele podia atuar. Quem sabe, para Jesus, era fácil fazer milagres de cura. Mas eles ainda não tinham visto nada daquela natureza, então eles pensaram, bom, talvez isso ele não possa fazer. Ele, quem sabe, só pode curar, mas ele não pode alimentar. Eles não passava para eles pela cabeça, não passava na cabeça deles que de repente Jesus pudesse alimentar todas aquelas pessoas. Sabe, agora eu faço uma viagem. Eu quero transferir a ilustração que nós estamos fazendo aqui na pessoa dos discípulos e dos apóstolos para mim e para você. Quero agora viajar no tempo, chegar no dia de hoje, chegar neste momento, neste lugar. E perguntar a você, se você já é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, o seu dia a dia, ainda que com Deus, tem ofuscado a sua fé nele, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode realizar? Ou, de repente, o seu dia a dia não esteja simplesmente ofuscando, mas eliminando completamente, porque ofuscar você ainda consegue ver alguma coisa. Ou quem sabe você é uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus e essa mensagem também é para você. Eu diria até, essa mensagem é principalmente para você. E talvez por você não conhecer a Deus e não ter esse relacionamento com Ele, você tenha ainda mais questionamentos acerca da fé. E ainda assim o seu dia a dia vai ofuscar isso. O dia a dia ele não ofusca apenas a fé daqueles que já são crentes, usando esse termo, mas aqueles que também não são, e ainda pior, porque eles não têm nem um ponto de contato, uma conexão com Deus, eles não estão vendo os milagres acontecer. E às vezes até tratam de racionalizar tudo aquilo que é operado por Deus.
Não deixe que a correria do dia a dia, não deixe que as atividades do dia a dia, não deixe que as responsabilidades, os compromissos, as pessoas ofusquem a sua fé em Deus. Não deixe que, de repente, você não tenha mais tempo para Deus. Essa lição ela é fundamental para mim e para você. Entenda, saiba, reconheça que o dia a dia ele pode ofuscar a nossa fé. E aí então eu quero passar para a nossa segunda lição. A segunda lição ela continua nesses versículos, só que agora ela está apenas nos versículos 5 e 6. E mais uma vez eu vou pedir licença para você, eu vou fazer novamente a leitura, porque eu quero que fique gravado na sua mente o texto bíblico e os ensinamentos que nós vamos tirar daqui. O primeiro ensinamento, a primeira lição, é que o nosso dia a dia ele pode ofuscar a nossa fé em Deus. E nós devemos identificar isso para eliminar esse problema e não permitir que o dia a dia ofusque a nossa fé em Deus. Segunda lição, versículos 5 e 6 dizem assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Sabe, muitas vezes nós esperamos apenas que Jesus faça. Mas sabe o que eu aprendo com esses dois versículos? Sabe o que eu aprendo nessa história onde Jesus chega para Filipe e pergunta: e agora, o que a gente vai fazer? Onde nós vamos comprar pão? O que faremos? Deus, muitas vezes, essa é a lição, Deus, muitas vezes, Ele dá a oportunidade para exercitar a fé. Inúmeras vezes Deus concede a mim e a você a oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa fé. E é importantíssimo que você entenda e compreenda isso. Porque enquanto seres humanos que temos uma dependência de Deus, nós muitas vezes queremos cruzar os nossos braços e ficar parados, esperando apenas que Deus atue. E se Deus não atua, nós dizemos assim: poxa, mas Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não se preocupa com esse aspecto da minha vida. E nós esquecemos que inúmeras vezes Deus tem dado a oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa fé. Exercitar a fé de várias maneiras. Exercitar a fé, por exemplo, para que nós possamos aumentar a fé. Entende? Para que nós possamos crer cada vez mais nele. E algumas vezes as tribulações, aqueles problemas pelos quais nós passamos, são provas que nós recebemos e elas nos ajudam a fortalecer essa fé. Depende da perspectiva, depende de como você olha para aquilo. Se você olha com o olhar de murmuração, se você olha com um olhar de questionamento, de dúvida, isso vai enfraquecer a sua fé. Mas se você olha com o olhar de que Deus está ainda assim no comando, de que Deus ainda em meio a tudo isso ama você, você vai enxergar e você vai ver a Deus nesses momentos da sua vida. Às vezes também Deus dá a oportunidade de exercitar a fé, não apenas no sentido de aumentar a fé, mas de que nós sejamos usados para realizar milagres. Deus pode usar a mim e a você para realizar milagres. Eu diria mais, Deus quer usar a mim e a você para realizar milagres. Às vezes, a solução de um problema não precisa de milagre. Precisa apenas de uma atuação, de uma ação. Precisa apenas que nós demos um passo. Mas o medo, a desconfiança, talvez a vergonha, ou inúmeras outras coisas, elas acabam nos impedindo de dar esse passo. Eu tenho certeza que se você parar agora e você começar a pensar na sua vida, em momentos da sua vida, você vai identificar um ou outro momento em que Deus concedeu a você a oportunidade de você exercitar a sua fé. E que de repente você acabou não fazendo isso. Jesus deu essa oportunidade para Filipe.
E agora, Felipe, onde é que a gente vai comprar pão? O que a gente vai fazer para alimentar? Como que a gente vai alimentar essas pessoas? Naquele momento, Felipe poderia ter dito assim: Senhor, o Senhor pode tudo, alimenta essas pessoas. O texto diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus conhecia todo aquele contexto, ele sabia o resultado final. E ele chega então para Felipe nessa intenção de dar a ele a oportunidade de que ele demonstrasse a fé que ele tinha nele. E Felipe diz assim: olha, eu não sei, porque nem 200 denários a gente vai conseguir comprar pão suficiente para todo mundo. Porque era muita gente. Era muita gente. E na perspectiva humana de Felipe, que o dia a dia vinha ofuscando a fé dele, ele agora perdeu a oportunidade de exercitar a fé dele. Entende que o primeiro problema, ele acaba sendo também, ele acaba gerando o segundo problema, porque se a minha fé é ofuscada, se meu entendimento acerca de Deus, acerca da presença de Deus, acerca da proteção de Deus, se tudo isso está ofuscado, como então que eu vou exercitar a fé quando Ele me oferece a oportunidade? Pode ser que Deus esteja falando com você neste momento e dizendo assim: olha, me aceita. Vive uma vida ao meu lado. E talvez você esteja aí até sentindo isso agora no seu coração. Mas o dia a dia impede você de fazer isso. Quando eu falo dia a dia, eu estou falando, quem sabe, de vergonha de amigos e familiares. Quando eu falo dia a dia, quem sabe eu estou falando de compromissos que talvez você tenha, compromissos de trabalho, quem sabe, que impedem você de assumir um relacionamento com Deus. Quando eu falo de assumir um relacionamento com Deus e do dia a dia ofuscando a sua fé, talvez eu esteja falando de prazeres que você não quer abrir mão. Talvez eu esteja falando de relacionamentos que você não queira abrir mão. Entende que há muitas coisas no nosso dia a dia que podem ofuscar a nossa fé e nos impedem de exercitar, de aumentar, de praticar a nossa fé? A mensagem de hoje é um chamado para que você mude isso na sua vida. Para que você deixe de lado esses problemas de fé ofuscada, de não exercitar a fé, e passe a viver uma vida ao lado de Jesus. Quero ler nesse momento com você os versículos 10 e 11. E nós já vamos então caminhando para o final, para a nossa última lição, a terceira lição da mensagem de hoje. Versículo 10 diz: Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Lição número 3. Se você se dispuser, Ele pode te surpreender. Eu diria mais ainda, se você se dispuser, Ele vai te surpreender. Lembra que eu falei para você que Deus ele surpreende aquele que crê? É o título da nossa mensagem. É sobre o que nós estamos falando. Deus surpreendeu essas pessoas. Jesus surpreendeu aos discípulos. Jesus surpreendeu essa multidão. Jesus surpreendeu o mundo, porque hoje nós lemos esse texto e ficamos ainda: como pode 5 pães, 2 peixes alimentar milhares de pessoas? Uma vez eu fiz uma ilustração em uma igreja, eu peguei um pão. Uma igreja que tinha 50 pessoas naquele sábado. E eu disse assim: agora repartam esse pão de maneira que todos tenham um pedaço. E eles começaram a repartir os pães. Claro, eu não estava ali querendo fazer o milagre, eu queria apenas fazer uma ilustração. Um pão entre 50 pessoas é muito mais do que o que eles tinham nas mãos de fato, porque eram 5 pães para 5.000 pessoas. Um pão para 50 pessoas. E eles começaram a rasgar ali o pão, dividiram entre eles. Dava tristeza ver o tamanho do pedaço que ficava na mão. Dava tristeza. Era impossível que uma barriga ficasse cheia com aquilo. Mas você vê que o texto diz que depois eles recolheram cestos cheios, eles alimentaram milhares de pessoas, as pessoas saíram satisfeitas.
Não é que as pessoas comeram uma migalhinha e está tudo resolvido. As pessoas comeram e ficaram satisfeitas e no final recolheram ali cestos cheios. Deus opera um milagre e surpreende quando você permite que Ele faça isso. Deus pode fazer um milagre na sua vida e Ele pode surpreender você. E sabe, quando eu falo milagre aqui agora, nesse momento, não estou falando apenas de coisas grandiosas. Claro, podem ser coisas grandiosas. Mas o milagre da conversão do seu coração é o principal milagre que Deus pode e quer fazer na sua vida. Talvez um milagre de você poder enfrentar a vergonha. Talvez um milagre de abrir uma porta de emprego que lhe deu sábado livre, por exemplo. Há inúmeras coisas que Deus pode fazer por você. E lembre-se que eu falei no começo da mensagem, não estou aqui induzindo você a aceitar a Jesus por conta do que Ele pode fazer por você, mas pela pessoa de Jesus. E se você permitir, se você se jogar com fé de fato em Deus, Ele pode e Ele irá surpreender você. Porque é isso que Ele quer. Ele quer surpreender você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você um vaso novo. Sabe, conta-se a história de que em uma igreja as pessoas vinham trazendo ali ofertas e depositando ofertas. E de repente um garotinho, muito jovem, criança ainda, olhou tudo aquilo e ele dizia, mas eu também quero ofertar alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que ofertar alguma coisa. Esse garotinho então pegou um papelzinho em branco e escreveu assim, eu dou a mim mesmo. Dobrou e colocou na salva. Quem sabe hoje você possa ser esse garotinho, essa garotinha. Talvez você não tenha agora um papel e uma caneta na mão, mas você pode escrever no seu coração, eu dou a mim mesmo. E eu quero permitir que Deus me surpreenda através de uma mudança na minha vida, através de uma mudança nos meus relacionamentos, através de viver uma experiência real com Jesus. Sabe, essa pode ser a sua última chance, a sua última oportunidade. Não estou dizendo que seja e também não desejo que seja. Mas o que eu posso garantir para você é que nós não conhecemos o dia de amanhã. E talvez você esteja lutando agora no seu coração, não querendo exercitar a sua fé. Porque o seu dia a dia é muito bonito para você, é muito gostoso, é muito prazeroso para você. Eu quero dizer para você que você deve deixar isso de lado e permitir que Deus surpreenda, que Deus te use, que Deus te transforme. Que Deus exercite e aumente a sua fé a cada dia. Você deseja fazer isso? Eu quero convidar você a orar nesse momento, a abrir o seu coração e a falar com Deus e dizer, Senhor, muda a minha vida e transforma o meu ser. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a eliminarmos da nossa vida, Deus, o dia a dia que ofusca a Ti o Teu poder e a atuação na nossa vida. Nós queremos te pedir, Deus, que nós possamos te ver cada vez mais e melhor e que quando temos a oportunidade de exercitar a fé, nós o façamos em Ti, Senhor. Transforma-nos e surpreende-nos, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.